de Deus, canto de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, o amor que nunca tem fim. Reunidos na casa de Deus, cantos de alegria e grande louvor. Celebrar os feitos do Senhor, no alegria. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui, neste meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós. Deus está presente aqui. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje reunidos aqui para, celebrarmos muitas coisas, né? Hoje é quarto domingo da Páscoa. Hoje celebramos muitas coisas, uma mais boa que a outra, né? Primeiramente, Dia das Mães. Eu vou começar por esse, né? Dia das Mães, dia daquelas que geram seus filhos, né? E também lembrando da Virgem Santíssima, que é a mãe de todas as mães, né? E a nossa boa mãe do céu. Meus queridos irmãos, estão desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão acompanhando neste momento, né? E também dando grande alegria, por isso que eu iniciei com essa música, vamos celebrar, porque o Espírito Santo nos guiou e nos mostrou que nesta quinta-feira, né? Perdão, foi eleito o Papa Leão XIV. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria. A igreja que estava ali muito triste pela perda de seu Papa, né? De seu pai espiritual na fé, né? Perdeu o Papa Francisco bem no início da Páscoa, né? Mas que com grande alegria retoma com uma frase que encheu as redes sociais: Habemus Papam, que temos um Papa. E o cardeal lá Robert Francis, dos Estados Unidos, né? Mas que também atuou no Peru, teve uma grande, um grande missionário. Foi, por último, cardeal que tinha ali a função de praticamente, como que vamos dizer assim, preparar as coisas para as ordenações de bispos pelo mundo. Ele que dava a cartada final, juntamente ao Papa, né? E agora eleito como Papa. E o Espírito Santo nos mostra que ele praticamente deu um tapa na cara de muitos, né? Porque muitos queriam que fosse tal cardeal. A grande mídia ficava lá parecendo que era eleição, colocando ponto positivo, ponto negativo de cada cardeal. Sinceramente, que Deus perdoe a todos nós, né? Porque era uma falta de respeito. Mas o Espírito Santo deu tapa na cara de todo mundo e mostrou que é ele que manda, né? E nos deu um Papa que praticamente muita gente não conhecia, não estava nem na lista dos mais cotados. Mas, graças a Deus, foi eleito. E até agora tudo que se sabe dele é que é uma ótima pessoa e que Deus o abençoe, né? Que Deus o abençoe e abençoe a todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, lembrando também que com grande alegria no domingo passado, já até postei aqui no YouTube, a minha instituição comunista da Eucaristia. Hoje não estou com a veste própria, eu queria até ter usado ela, mas devido a algumas questões eu não pude estar usando ela. Mas, que tal, talvez no próximo, né? Mas vamos assim seguir. Hoje, além do Feliz Dia das Mães, grande alegria do nosso Papa.
a igreja celebra algumas coisinhas, onde ela se encerra o jubileu dos músicos, né, que é onde englobava em principal ponto que eu gosto de pensar no pessoal da equipe de cântico, né, os animadores de cântico, né, o pessoal que canta na igreja. Tá? Então, que Deus nos abençoe. Hoje, Dia das Mães, como eu falei, e também, falei aqui, dia de oração pelas vocações presbiteriais e religiosas, colocando pelas vocações religiosas, né, todo o pessoal do Instituto Hesed, coloco todo o pessoal do Evangelizar, da Canção Nova, Pai Eterno, Aparecida, todos os institutos religiosos, que Deus os abençoe, o pessoal dos carmelitas, né, do Frei Gilson ali, todo mundo, lembrando todos eles, lembro em especial na minha então paróquia onde estou, né, o Padre Aguinaldo, paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nova Olímpia, e também coloco Dom Jaci, nosso bispo diocesano de Diocese de São Luís de Cáceres, tá? E também como animadores das celebrações da palavra, minha função. Eu só parei isso só para falar isso, gente. Aqui também no folheto, tá? Não fui eu, tá aqui escrito, além da vida religiosa ali, também, bem como os dos animadoras das celebrações da palavra, que é no caso geralmente a minha função nas celebrações que ocorrem na comunidade onde eu vivo ali, a São Pedro, né? Comunidade rural. Mas, como sempre, uma grande alegria a todos aqueles que têm essa função, não só na celebração da palavra, mas ali na missa. Geralmente alguns conhecem como comentarista, alguma coisa assim, tá? Mas que Deus nos abençoe e nos guarde. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos o rebanho do Senhor, povo rico de graças e agradecimento pelas maravilhas realizadas por Deus. Esta liturgia nos convida a viver sempre unidos a Cristo, bom pastor, e dedicados à escuta de sua palavra, para que ele nos conduza às fontes da água da vida. Celebremos em comunhão com as vocações aos ministérios leigos, à vida consagrada e aos ministérios ordenados, cientes de que a história de cada um de nós, assim como de cada mãe, cujo dia hoje comemoramos, é destinada à vida plena que o Senhor quer conceder a todos. Muito bonita. Então, vamos ali para as leituras e logo mais retornamos com a reflexão da palavra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Deus nos fala. Somos chamados pelo Senhor a participar do seu amor. Escutemos a voz do bom pastor, que em meias tribulações nos encoraja a sermos fiéis às suas promessas e a colher o dom da vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura, hoje iniciando aqui, né? Primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14 ao 52. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar essa leitura, aonde vamos logo no início, onde vemos na leitura, né, Paulo e Bernabé,
partindo de Perge, e chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Bernabé. Conversando com ele, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No outro sábado, o sábado seguinte, quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se a Paulo e dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Bernabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a vós rejeitais e vós considerais indignos da vida eterna, sabeis que vamos nos dirigir-nos aos pagãos. Esta é a ordem do Senhor. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leveis a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram contentes quando escutaram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Mas os judeus instigaram as pessoas poderosas, ricas e cheias de influência, e provocaram a perseguição contra Paulo e Bernabé. E expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para as cidades de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura, enquanto eu lia ela, eu fiquei pensando no Papa. Eu vou acabar focando um pouco hoje nesta questão, porque logo depois que foi eleito o Papa, começou muitas ideias malucas de pessoas loucas, perdidas, endiabadas, que, bom, para alguns que sabem, começou a aparecer algumas histórias durante o início do conclave que viria um Papa Negro e que acabaria com toda a igreja, acabaria com tudo, fim do tempo, um monte de coisa, inventaram um monte de... Mas, como eu disse no início, o Espírito Santo deu um tapa e trouxe lá o nosso novo Papa, Papa Leão XIV, 14º, tanto faz, mas é Papa, porque esse negócio de número pro tal do português fica difícil, mas o Papa Leão. E bom, agora apareceram ali com outra calúnia, dizendo que a duração do mandato deste Papa não vai durar nada e logo vai vir o Papa Negro e vai acabar com tudo. Pelo amor de Deus, gente. Esse negócio de que ia acabar a história, ia vir um Papa Negro e destruir a igreja, não sei o que, já é muita coisa muito velha, pelo amor de Deus. Eu faço até um apelo para aquelas pessoas que estão perdidas, para mim é perdida. Pega e arranja uma coisa nova para falar. Pelo amor de Deus. Os protestantes só sabem falar que a gente só sabe adorar imagem, não sei isso, não sei aquilo. A gente perdeu a tradição, não sei... pelo amor de Deus. Troque o disco, fazendo um favor. Porque eu não aguento. E também colocaram imagens do Papa, ligando a ele com um líder religioso de uma outra
de uma outra igreja que se também denomina Igreja Católica, mas não é, tem nada a ver com a de Roma, não tem nada a ver com a gente. E as pessoas vão ali caluniá-lo, blasfemar contra Deus. Sinceramente, é um apelo. Vamos rezar pelo Papa, rezar pela Santa Igreja e rezar para que essas pessoas perdidas, endiabadas, de tudo de ruim que tem, porque para mim não tem nada de bom não. Que Deus guie elas e converta elas. E converta a gente também, porque todo mundo precisa de conversão, né? Mas principalmente eles. Mas vamos embora. Então ali a gente vai ver que diante de uma multidão que se reuniu, que se para ali para escutar a palavra de Deus, e eu vou ligar novamente à eleição do nosso Papa, né? Onde o mundo todo parou para ver uma chaminézinha instalada, saiu uma fumaça branca. O mundo parou para ver a fumacinha preta e no final sair a branca. O mundo todo parou para ver. E daí ainda tem gente que me diz que não é a igreja de Cristo. Se todo mundo parou para prestar atenção na eleição do novo Papa, e daí a pessoa vem me dizer que não é de Cristo, santo Deus. Eu fico estressado com isso. Mas, ao reconhecer isso daqui, a gente vê a inveja, como vai dizer ali, os judeus ficaram com inveja e com blasfêmias. É o que está acontecendo. E opunham-se a Paulo. Então, como disse ali, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vós considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos nos dirigir aos pagãos. É engraçado com os nossos irmãos perdidos, para mim é perdido, não tem outra coisa, que eles praticamente têm vergonha da cruz. E a segunda leitura, eu vou adiantar um pouco, vai nos lembrar que pela cruz de Cristo fomos redimidos do pecado, fomos lavados, fomos salvos. A cruz é sinal de salvação. Então, por que você tem vergonha da cruz? Você tem vergonha de Cristo, então. Por isso que tanta má interpretação acaba gerando tanta discórdia e tanta gente perdida pelo mundo. Rezemos que agora, como o Papa veio ali em si da América, né? Porque a América hoje em dia a maior parte é perdido, gente perdida. Então vamos rezar para que essa gente perdida encontre o caminho e ache a verdadeira fé, que é a fé na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja una e santa. Então, prosseguimos. E como disse, e é o que o Papa é, luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. E não é só o Papa, a gente também tem que ser. A gente também tem que levar o Evangelho, a verdade de Cristo a todos que necessitam. Desde uma grande cidade até aquele pequenininho vilarejo, aquela pequenininha vilinha. Não é porque não devemos só focar às vezes na cidade, mas também devemos nos importar ali também com aqueles que estão ali mais afastados. Eu me preocupo com todas as comunidades que hoje em dia não têm a possibilidade de às vezes receber o padre nenhuma vez por mês, porque existem casos de comunidades que só recebem às vezes o padre a cada 3 meses, comunidades na Amazônia e em outros lugares. Vamos rezar para que Deus abençoe neste dia dedicado às vocações, que inspire mais sacerdotes, mais religiosas, mais também ministros extraordinários, para que possa levar Jesus Eucarístico e a palavra de Deus a todos que necessitam, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu vou pedir várias orações durante a nossa reflexão hoje.
e todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Mas, como sempre, lembrando que aquelas pessoas que são chamadas a ser luz no mundo, terão aqueles poderosos do mundo, perdidos, aqueles que estão com o encardido no couro, né? Que vão tramar contra eles, né? Vão persegui-los e expulsá-los. Mas, como disse, todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. E aqueles que ficam perdidos pelo mundo, já que não quer encontrar o caminho, né, que continue. Fazer o quê? Eu rezo, eu tento ajudar, mas se não quer, não posso fazer nada. Pelo amor de Deus. Por isso que sacudir. Entende? E lembrando que todos aqueles que seguem a Cristo, o Espírito Santo os guiará, que do mesmo modo foi no conclave. E bom, na segunda leitura do livro de Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos 9 ao 17, eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Um dos anciões me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu falava, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, eu tenho uma aqui pequenininha, né? Vai que um dia eu posso ser uma grandona. Ó, essa daqui minha não tem tanto detalhe. Mas geralmente nas igrejas, nas mais tradicionais, né? Vamos ver uma imagem de Cristo crucificado, onde mostra sangue escorrendo, feridas. E eu já disse isso anteriormente, mas digo novamente, o motivo da gente ter essas cruzes bem praticamente de frente da porta, geralmente quando a gente entra, de frente do altar, né? Atrás, é um motivo que a gente às vezes olha e dá uma dor no coração. Para a gente reconhecer os nossos pecados. Para ver se a gente acorda para a vida, né? Hoje eu estou um pouco... E como disse, uma coisa que é muito interessante é que, como vai nos dizer a leitura, uma multidão imensa, que não se podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então a gente reconhece ali, na segunda leitura, que todos os povos, todos, sem exceção de ninguém, lembra dessa palavra, todos. É todo mundo. Mesmo aqueles que estão lá, diz que é consagrado para o encarde. Mas todos têm a oportunidade de serem salvos. Todos. Eu ressalto essa palavra todos porque os nossos irmãos perdidos vão dizer que se todos pecaram, a Virgem Maria também pecou. Mas se a gente for aplicar, fugindo um pouco da reflexão de hoje, se a gente for aplicar essa palavra todos pecaram, então até Cristo pecou, até Deus pecou. É uma blasfêmia? Isso sim. Porque a pessoa tem que reconhecer que esta fala, todos pecaram, não tem exceção.
segundo os nossos irmãos protestantes. Mas, como a gente bem sabe, firmes na fé católica, que Cristo é semelhante a nós, exceto no pecado, Deus é a verdade, tudo, né? Então não tem nem como ele pecar. E a Virgem Maria, concebida pela graça de Deus, também é concebida sem pecado. Então, por isso que eu ressalvo muitas coisas, porque eu me estressei com muitas coisas que essas pessoas perdidas ficam falando do novo Papa. Então, prosseguimos. Como eu disse, todos têm oportunidade de serem salvos, poderão lavar as suas vestes, lavar-se e serem purificados. E com a salvação, ninguém terá mais sede, não terá mais fome. Lembro que isso não é coisa terrena, é coisa do céu espiritual, tá? Não tem nada a ver com comida ou bebida. Não. É coisa espiritual. E que, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e conduzirá as fontes da água da vida. Cristo que vem para nos salvar. Ele que morre na cruz, com o seu sangue, pela gota do teu sangue, fomos redimidos do pecado. Fomos salvos. Então, prosseguimos. Hoje no Evangelho segundo São João, capítulos 10, do versículo 27 ao 30, bem pequenininho, tiquitinho, eu vou até ler ele. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, uma coisa que eu já citava na segunda leitura, como eu disse, todos têm oportunidade da salvação. E não é porque a pessoa está lá perdida, já está lá no fundo do poço, que ela não tem jeito de salvação, tá? Pelo amor de Deus. Contando que ela queira e tenha fé em Deus, ela será salva. Felizes os arrependidos. Felizes porque sabemos que o Senhor não vem para buscar aqueles que já estão salvos, mas vem para buscar os perdidos. Entende? Então, beleza. E como disse, eu dou-lhes a vida eterna e jamais se perderão. A morte de Cristo, morte terrena, humana. Sabemos que morreu a vida humana, assim, né? A parte humana, e permanece viva a parte de Deus. Porque Cristo também é Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Trazendo teologia aqui, catequese, tudinho junto. Que eu me estressei. Eu dou-lhes a vida eterna e jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-la de minha mão. Beleza? Entendido? Não é porque a pessoa lá abandonou Deus, porque Deus vai abandonar ela, não. A gente pode abandonar Deus, mas Deus não nos abandona. E como um prelúdio da festividade da Santíssima Trindade, que ocorre no final da Páscoa, temos aqui: eu e o Pai somos um, tá? Mistério da Santíssima Trindade. Um Deus uno e trino. Isso é para reflexão desta
futura celebração. E só para mim dar uma olhada aqui se eu não esqueci de nada. Beleza, não esqueci de nada. Então, rezando, finalizando aqui, né? Já falei sobre tudo as reflexões. Eu não vou citar mais. Mas é isso, meus queridos irmãos e irmãs. Foi esta, então, reflexão de hoje que eu aproveitei para trazer algum englobado de coisas, né? Para que possamos agora, neste novo pontificado do Papa, possamos seguir firmes. E, se Deus quiser, permaneceremos por muito tempo. Porque, se eu não me engano, o novo Papa tem 69, 70 anos, se eu não me engano. É bem novo. Então, a previsão é que ele viva muito e tenha muito tempo do seu pontificado, né? Então, como preces universal, rezemos pelo Papa Leão Magno, Papa Leão XIV, e pelo seu pontificado. Rezemos pela alma do Papa Francisco, lembra? Rezemos por toda a Santa Igreja, rezemos por todos os ministros de Deus, os ministros ordenados, bispos, padres, diáconos, cardeais, os ministros instituídos, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, acólitos, cerimonialistas, coroinha, todo mundo. Rezemos por todos. Rezemos também pelas mães, que Deus abençoe e proteja. E antes da gente finalizar, vamos aqui hoje fazer, para finalizar o nosso momento de oração, a consagração simples a Nossa Senhora, tá? Então vamos agora se preparar para nos consagrarmos a Nossa Senhora. Você que tiver uma imagem de Nossa Senhora, da Virgem Maria, em casa, traga ela para perto. Eu tenho aqui Nossa Senhora das Graças. Eu tenho ali outro cômodo, Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora que você tiver, tá? Pra gente só não esquecer da presença dela no meio de nós. Eu vou me ajoelhar aqui. Oração. Ó Senhor... Não, perdão, gente. Irmãos e irmãs, hoje neste dia dedicado às mães, vamos celebrar a graça e o amor que elas apresentam em nossas vidas. Vamos elevar nossas vozes em gratidão e pedir a bênção de Deus sobre todas as mães. Vamos cantar a consagração. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca,
Oração por todas as mães. Senhor, que foste Pai de todos nós, abençoai as mães em sua missão de dar e de amar incondicionalmente, de dar a vida e de amar incondicionalmente. Que elas sejam abençoadas com saúde, alegria, paz e sabedoria para criar seus filhos no amor e na fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento da bênção. A oração era para todas as mães, né? E a bênção para aquelas que estiverem presentes. Senhor, nós vos pedimos que abençoe essas mães com a vossa graça, com a vossa paz, com a vossa força para enfrentar os desafios da vida. Que elas sintam a vossa presença em seus corações e que seus filhos cresçam em estatura, graça e sabedoria. Amém. Que sobre nós recaia a bênção de Deus Todo-Poderoso, em especial a bênção sobre a mãe, sobre as mães e sobre seus filhos, e a todos nós que recaia a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. E até o próximo, meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe e te proteja.